Irmãos, qual é o tema da festa nessa noite? Ih, mas deu ruim. Qual que é o tema desse congresso, dessa festa nessa noite? Eu queria pedir alguém que pudesse pegar aquela lâmpada para mim lá, que eu vou aproveitar que ela está lá e ainda vou usar ela, tá? Tá, irmãos? Tem azeite? Então, com o dedinho de profeta do irmão do céu, fala assim: tem azeite aí? Tem azeite. Pode me achar aqui, viu, meu irmão? Tem azeite nela? Vai apagar, não? Irmãos, é um tema muito especial. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho desse tema. Vamos falar aqui o porquê que Jesus trouxe essa parábola que nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo de número 25. Você que trouxe a Bíblia, você já pode aí abrir, né? E se for possível, os irmãos quiserem jogar no telão ali, no telão. O versículo 1 e o versículo 2. E eu quero pedir toda a igreja que lesse comigo este versículo de número 1 e o versículo de número 2. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode ler? Então, o reino de Deus. Versículo 2. 5 denarinadas e 5 prudentes. Repete comigo assim, a minha Bíblia vai falar loucas, tá? 5 loucas e 5 prudentes. Irmãos, essa observação aqui, a gente percebe aqui que já tem aqui, né, o povo dividido aqui. Então nós vamos entender aqui um pouquinho nessa parábola, né, o que Jesus queria trazer ali para os discípulos e hoje, né, serve de exemplo para a igreja do Senhor. Quando a gente vai observar esse texto, a gente observa que ele, né, é um texto de revelação. Jesus, quando foi falar da parábola ali, ele nada mais e nada menos estava falando dele mesmo, né? Quem conhece Jesus aqui, levanta a mão. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração e vamos entender depois do que Deus quer falar com cada um de nós. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar diante da Tua presença. Aqui tem pessoas nessa noite que têm propósito, que têm objetivo, que têm sonhos. É a igreja do Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, aqui nesta noite eu estou aqui na unidade para poder trazer a palavra do Senhor. O Senhor me deu essa oportunidade há quase 20 anos atrás e nós viemos sendo, Senhor, vaso nas tuas mãos. E nesta noite, Senhor, eu venha trazer a mensagem para agradar ninguém, mas que seja uma mensagem de libertação, que seja uma palavra, Senhor, de cura, que seja uma palavra, Senhor, de edificação. Meu Deus, nós estamos diante da Tua presença, e é bem verdade, ó Deus Santo, que não há outro lugar para estar, Senhor, do que estar diante da Tua presença. Senhor, não há outro lugar melhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque necessitamos, nós estamos aqui porque precisamos, nós estamos aqui, meu Pai, porque acreditamos que o Senhor é Deus. E o Senhor é poderoso, meu Pai, para fazer o milagre, a transformação da Tua igreja. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai falar aqui sobre a parábola das 10 virgens. É uma passagem muito conhecida. É uma passagem que, com certeza, todo mundo aqui conhece. Mas quando Jesus ele veio trazer essa palavra para os discípulos,
ele estava dentro de um propósito. E o propósito era mostrar a salvação da igreja. E quando a gente vai ver Jesus pregando, quando a gente vê aqui na Bíblia Sagrada, a gente percebe que Jesus, ele prega usando muito parábolas. Foi uma forma que Jesus usou, né? Ele, dentro do seu conhecimento, uma forma para poder trazer para a igreja uma forma mais fácil para o povo compreender a palavra. Então é uma parte que Jesus usa e ela vem mais compreensiva para a igreja. E ele vai citar o exemplo dessas 10 virgens. Naquele tempo, irmãos, quando Jesus usa esse exemplo, ele usou o exemplo do casamento judaico. Naquele tempo, o casamento era um pouco diferente dos dias de hoje. Não é verdade? Quando nós vamos observar esse texto, essa história, nós percebemos aqui que a noiva não aparece. Quem já viu aqui a noiva aqui nesse texto por escrito? Na festa do casamento judaico. A gente percebe aqui que a noiva nunca aparece quando Jesus vai contar essa parábola, essa história do casamento. Então, irmãos, eu, dentro desse texto, dentro dessa história, dentro dessa parábola, eu tive algumas observações. Observações que eu aprendi para a minha vida e quero trazer para a igreja do Senhor hoje. Quando Jesus, ele estava aqui dentro desta visão espiritual, junto com os discípulos, ensinando lá no Monte das Oliveiras, ele tinha um propósito. O único propósito que Jesus tinha aqui, dentro dessa parábola e dentro dessa visão, era mostrar para os discípulos, pregando como seria a volta dele para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero perguntar aqui nessa noite, quem aqui está esperando o noivo voltar? Levanta a mão. Eu vou perguntar só mais uma vez, quem está aqui esperando o noivo voltar? Levanta a mão. Glória a Deus! E se eu falar para vocês que as loucas também estavam? Então nós vamos começar a mensagem aqui, irmãos. 10 virgens que foram preparadas para uma festa de casamento. 10 virgens que com certeza a noiva, ali dentro desse propósito, dentro desse objetivo de ter um casamento abençoado, uma festa bonita, escolheu a dedo as 10 virgens. Então, irmãos, hoje, o casamento de hoje é um pouco diferente, mas a gente percebe que pode se lembrar e comparar um com o outro. Quando uma noiva com um noivo vai se casar, marca-se a data do casamento, não é verdade? Naquele tempo também não foi diferente. As 10 virgens, elas tiveram tempo para se preparar, para quando chegasse naquela data especial, elas iam estar preparadas para estar na festa. Qual era a função dela? Qual era o propósito das 10 virgens? Qual era a função? O que elas tinham que fazer nesse casamento? Nós temos aqui, né, um exemplo da lamparina. Esse negócio é a pilha? Irmãos, a função delas era muito simples. Repete comigo assim, era muito simples. Mas, irmãos, era uma coisa simples, mas que Jesus usou para a vida inteira. E se nós não tiver ligado, se nós não for prudente, nós vamos ficar também para o lado de fora. Era mais ou menos isso daqui. As 10 virgens tinham que só pegar 10 lamparinas,
cada um com a sua. E elas tinham que iluminar a festa. Diz a história que cada um delas vai pegar a lamparina para poder iluminar a noiva quando o noivo chegar, está tudo iluminado. Para poder iluminar a festa do noivo. Para o noivo enxergar, porque naquele tempo não tinha energia como nós temos hoje. Naquele tempo se usava tochas, se usava lamparinas. Então o trabalho das virgens era simplesmente iluminar o caminho para a noiva, que nunca aparece. Nós vamos entender aqui essa parte, para iluminar o noivo, para iluminar a festa. Repete comigo assim: tiveram tempo para se preparar. Irmãos, diz a parábola, diz a história, então, que as 10 se prepararam dentro da sua visão. 5 delas foi conhecida como loucas e 5 delas foram prudentes. Então, se o propósito era iluminar a festa, se o propósito era estar com uma lamparina acesa, eu acredito que cada uma dentro da sua visão colocou ali, dentro do seu entendimento, dentro do seu conhecimento, o propósito do azeite. Porque naquele tempo, irmãos, a lamparina tinha um pavio, e esse pavio acendia. E o azeite que estava dentro da lamparina é que mantinha o pavio. Enquanto tinha azeite, o pavio não se apagava. Nós vamos entender aqui algumas observações. Eu estou dando uma pincelada aqui um pouco e depois nós vamos entrar na mensagem. Então, elas se prepararam. Elas pegaram azeite. Elas prepararam o pavio. Elas prepararam a luminária. Elas colocaram em disposição para o trabalho e a festa. Só que, irmãos, quando chega no dia da festa, o noivo se atrasa. Repete comigo assim: o noivo se atrasa. Irmãos, eu estou quase 20 anos pregando. O noivo não chegou ainda. Mas eu acredito que ele vai chegar. Aleluia! Quem acredita aqui que o noivo vai buscar a igreja? Fala com ele assim, com o dedinho para a festa, acredita mesmo? Fala com ele assim, você acredita mesmo? Isso é muito sério. Então vamos lá. O noivo se atrasou. Então agora imagina, as prudentes se prepararam para estar na festa, com os seus azeites, com suas lamparinas. Irmãos, essa parábola, esse casamento que aconteceu naquela época não foi o primeiro. Foram vários casamentos. Então elas tinham conhecimento do que estavam fazendo. Mas, irmãos, essa mensagem é uma mensagem para a igreja do Senhor, que nós ficarmos ligados nela, com certeza nós vamos sair daqui cheio do azeite do Senhor. O noivo se atrasa. O casamento se atrasa. O noivo não chega.
e elas vão dormir. Elas vão cair no sono, tanto as prudentes como as loucas. Todas elas irão dormir. Mas, irmãos, diz a Bíblia, a parábola, a história, que quando é meia-noite, repete comigo assim, meia-noite, o noivo vai chegar. O noivo chega e as 10 estão dormindo. As 10 prudentes e as 10 loucas. Irmãos, aí vem o sinal. O noivo veio! O noivo chegou! Imagina aquela gritaria, todo mundo dormindo, né? Todo mundo descansando, e de repente vem aquela voz, aquele grito: o noivo chegou! Aí você imagina então agora, naquele tempo, né? As virgens, né? Ali acordando, né? E ali cada um ali dentro do seu propósito, porque sabe que tem que estar com a lamparina acesa para a festa, né? E ali vai aquela correria, o noivo chegou e tal, e pá, beleza. Daqui a pouco o que acontece? 5 tinha azeite, o suficiente para a festa. Repete comigo assim: 5 tinha azeite, o suficiente para a festa. Assim, 5 loucas também tinha azeite, mas era só um pouquinho. Nós vamos entender isso aí depois. Vamos pincelar e vamos embora. Daqui a pouco a gente volta aqui. Repete comigo assim: 5 só tinha um pouquinho. E aquela correria tal. Daqui a pouco, as 5 loucas que tinha só um pouquinho, olhou para a sua lamparina e falou assim: dai-me um pouco do seu azeite, porque a minha lamparina se apaga. Ou seja, tinha um pouquinho de azeite. Repete mais uma vez, para você não esquecer assim: elas tinham um pouquinho de azeite. O que as prudentes falaram? Não tem azeite para vocês aqui não. Se a gente tirar o nosso azeite e dar para vocês, vai faltar para nós, vai faltar para vocês, e a festa não vai ter luz. Então, vai comprar. O que elas fizeram? Elas foram comprar. Mas nesse meio tempo que elas foram comprar o azeite, irmãos, era meia-noite. Repete comigo assim: era meia-noite. É difícil achar alguma coisa aberta. Mas eu acredito que elas acharam o azeite, foram lá e voltaram correndo. Imagina aquelas 5 loucas na porta das vendas, no mercado. Às vezes o mercado fechado, batendo na porta, né? Me dá um pouco de azeite, tem um casamento acontecendo e eu preciso de azeite. Você imagina? Então, elas voltam depois. Só que o noivo, irmãos, não vai receber elas. Repete comigo assim: o noivo não vai deixar entrar. Não vai deixar entrar. Por quê? Porque era tarde demais. Repete comigo assim: era tarde demais. Na verdade, fugiu. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Agora você imagina as loucas batendo na porta e elas querendo entrar com um casamento que elas foram convidadas. Você imagina ela por lá de fora, como se o culto começou aqui e agora a igreja estivesse ali fechada e alguém querendo entrar. E só entra até X horas, ninguém entra mais. Não deixa entrar. Então, irmãos, agora eu quero pregar aqui nessa noite. Jesus trouxe essa parábola contando a sua história.
Naquele tempo, no Monte das Oliveiras, ele sabia que faltava só 2 dias para ir para o sacrifício. Então ele estava aproveitando aquela oportunidade que ele tinha 2 dias para ensinar como seria a sua volta para a igreja do Senhor. Então vamos começar a mensagem aqui nessa noite. Quem aqui tem tempo para estar na casa do Senhor, levanta a mão. Não é verdade? Agora fala assim, tem tempo mesmo? Ou você só vai um pouquinho? Então vamos lá. Teve um tempo para as 10 virgens se preparar para o casamento. Porém, irmãos, 5 delas é ruim de matemática. Repete comigo assim, 5 delas é ruim de matemática. Naquele tempo a festa, ela ficava entre 5 a 7 dias. O casamento era assim naquele tempo. Judeu gosta de festa. Não é? Vai lá no cartório na sexta, casa no sábado e acabou, não. Aquilo dura semana, 1 semana, 7 dias, 5 dias, e aí sim vai de acordo com o planejamento da família. Então teve o que as virgens? Tempo. Mas 5 delas era ruim de matemática, era ruim de observação. 5 delas não observou o seu azeite. O seu azeite estava pouco e elas não observaram. O seu azeite poderia acabar no meio da festa e elas não observaram. É um ruim de matemática. Pastor, aonde você quer chegar aqui nessa noite? Tem jovem que é ruim de matemática, tem jovem que é ruim de observação. Por que tem muito casamento hoje destruído? Porque é ruim de matemática. Tem casamento hoje, irmão, destruindo porque começa a brigar, porque tirou de uma carne para pagar água e luz. Tem casamento sendo destruído hoje. Tem azeite acabando dentro do casamento hoje, porque as pessoas são ruins de matemática. Vira para o irmão que está do seu lado, com o dedinho profeta, e fala assim, você é bom de matemática? Aquelas 5 loucas eram ruins de matemática. Mas, irmãos, elas aprenderam a lição. E foi de uma forma cruel. Por que eu estou falando aqui nessa noite sobre a matemática? Porque se você não quiser ter uma vida de sofrimento, então observa bem hoje se você está preparado para viver tal coisa lá na frente. Se você não está preparado para viver algumas coisas lá na frente, então, irmão, não entra. Não entra, porque o seu azeite não vai aguentar. Quem está entendendo aqui, diga amém, diga aleluia. Fala assim, eu preciso ser bom de matemática. Quem quer ganhar bem aqui, levanta a mão. Eu não estou entendendo. Tem uma metade da igreja aqui que não quer ganhar bem, quer ganhar mal, não. Quem quer ganhar bem aqui, levanta a mão. Né? Quem quer ter um bom salário? Né? Agora repete para o irmão do seu lado e fala assim, mas você está se preparando para isso? Aonde eu quero chegar aqui nessa noite? Eu estou pregando aqui para jovens, eu estou pregando aqui, aleluia, para adultos, eu estou pregando aqui para a igreja do Senhor. Aleluia. Jesus, o propósito dele, irmãos, dentro dessa parábola, era mostrar a salvação. Então, eram 10 virgens, damas,
prepararam, tiveram tempo para se preparar. O que você está fazendo com o seu tempo? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo aqui nessa terra? Como que está o seu azeite? Aonde você está indo? O que você está fazendo? Qual é a sua visão? Qual é o seu propósito? Aleluia! O que você está fazendo com o seu tempo? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Aleluia! O tema desse congresso é: tem azeite aí na sua lamparina? Aleluia! Tem azeite aí na sua lamparina? Aleluia! Então, irmãos, 5 delas, elas não tiveram observação. Elas foram imprudentes, loucas. Quando o noivo chegou, só tinha um pouquinho de azeite. Pastor, onde você quer chegar aqui nessa noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo da glória. Aonde eu quero chegar aqui nessa noite? Aleluia! As 5 loucas tinham um pouquinho de azeite. Mas, irmãos, o nosso Senhor Jesus, o nosso noivo, Senhor da glória, Ele não aceita um pouquinho de azeite. Pastor, onde você quer chegar aqui nessa noite? Aleluia! As loucas foram convidadas para a festa e estava dentro da preparação para a festa, mas ficaram para o lado de fora. Aleluia! Aonde eu quero chegar aqui nesta noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém, diga aleluia. As 5 virgens também tinham azeite. O que isso quer dizer? Hoje o que a gente mais vê é pessoas cantando, é pessoas pregando, é pessoas abrindo a igreja por aí, porta de igreja para tudo quanto é lado. Nós vemos aqui início de louvor, nós vemos pessoas gravatadas, igual eu estou aqui nessa noite, em cima do altar, pregando, curando, mas não significa que vai entrar para o lado de dentro, que vai estar no reino dos céus. Pastor, onde você quer chegar aqui nessa noite? Você não vai entrar para o reino dos céus porque você canta. Você não vai entrar no reino dos céus porque a gente prega. A gente não vai entrar no reino do céu porque a gente tem um cargo, é obreiro, evangelista, é pastor. A gente não vai entrar no reino do céu porque a gente tem uma aparência por fora. A gente vai entrar no reino dos céus naquele grande dia, quando Jesus buscar a igreja. Somente quem tem azeite o suficiente para poder passar pela porta e participar da festa celestial da glória, aleluia. Aonde eu quero chegar aqui nessa noite, aleluia, só um pouquinho de azeite não vai ser o suficiente para você entrar no céu. Só um pouquinho de azeite não vai ser o suficiente para mim entrar no céu. É necessário que eu venha buscar azeite. Glória a Deus, aleluia. O que simboliza hoje o azeite? O que nós podemos trazer hoje para nós esse azeite? Esse azeite talvez pode ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vai sustentar esse pavio. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, o conhecimento da eternidade. Aleluia. Pastor, como é que eu faço para me ter muito azeite? Aleluia. Eu tenho que buscar
constantemente, aleluia, perseverando. Mas pastor, eu passo por algumas lutas e você não entende, está falando aí porque está tudo bem para você, aleluia. Eu já tive dias difíceis que eu pensei em parar e fiquei com um pouquinho de azeite, mas é nessa hora que a gente clama a Deus e pede ao Senhor: Senhor, nos enche do teu azeite, nos enche do teu Espírito Santo, para que nós viemos, aleluia, estar constantemente buscando firme na presença do Senhor. Repete comigo assim: as 5 prudentes também dormiram. Fala assim, mas ela era boa de matemática. 5 era ruim de matemática. Era ruim de cálculo. Mas 5 delas eram boas de matemática. Elas tinham azeite o suficiente. Aleluia. Pastor, onde você quer chegar aqui nessa noite? Sabe o que significa, às vezes, as prudentes dormir? Tem muito pastor que leva para outras áreas. Mas, irmãos, as 5 prudentes também eram de carne e osso. Sentia na pele o peso da responsabilidade. Tem gente que acha que pastor é super-homem. Não é isso, pastor Jorge? Tem gente que acha que pastor é super-homem. Tem gente que acha que ser líder de jovem, né, é super-homem. É o mais forte, né? Não é verdade? Às vezes a gente acha, por a gente ser cristão, para a gente ser crente, que a gente é super-homem, que a gente é imbatível. Vai ter aquele dia que nós vamos chorar, vai ter aquele dia, aleluia, que talvez nós vamos suplicar, vai ter aquele dia, às vezes, irmãos, que nós vamos dormir, irmãos, vai ter aquela noite, vai ter aquele dia que a gente vai passar tribulação, mas o que não pode faltar na nossa vida é o azeite do Senhor, aleluia. O que não pode faltar é o azeite. Elas dormiram, mas elas dormiram consciente que estava no caminho certo. O seu físico cansou, se apagaram, mas quando falou, o noivo veio, elas se levantaram e botaram na postura. E acende lamparina e corre para lá e corre para cá e botou na postura. Aonde eu quero chegar aqui nessa noite? Talvez vai ter aqueles momentos difíceis na sua vida, jovem. Talvez vai ter aquele momento difícil na sua história, aleluia. Aleluia. Mas vai ter aquele momento que Jesus vai te chamar para uma responsabilidade e você vai despertar. Sabe por que você vai despertar? Porque tem azeite dentro de você, aleluia. Tem azeite dentro da sua lamparina, aleluia. Você pode até passar por algum momento de tribulação, você pode até passar por algum processo ruim, mas você não vai parar. Você sabe aonde você tem que chegar, você sabe aonde que você tem que chegar, aleluia. Eu posso ter até alguns momentos difíceis, mas eu não vou parar, porque eu tenho azeite nas minhas veias, aleluia. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, como que você está nessa noite? Só tem um pouquinho? Fala assim, tem só um pouquinho? Então começa a encher aí, aleluia. Quem quer aqui nessa noite encher a lamparina, aleluia? Dá uma salva de palmas, glória a Deus, aleluia. Irmãos, obrigado, tá, Valor? Algumas observações para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E mais uma observação dentro desse texto que eu aprendo, irmãos, aleluia, é que nós temos que aproveitar o nosso tempo. Repete comigo assim, por enquanto a porta está aberta.
Fala com ele assim com o dedinho profeta, por enquanto a porta está aberta. O que nós estamos fazendo com a nossa oportunidade de se preparar para entrar por essa porta? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo precioso? Será que nós estamos orando? Será que nós estamos jejuando? Será que nós estamos, aleluia, se preparando para quando Jesus voltar e o nosso nome está lá no livro da vida? Como que está o nosso coração? Irmãos, a gente se prepara para tanta coisa. A gente se prepara para um monte de coisa. A gente se prepara para estudar. A gente se prepara para trabalhar. A gente se prepara para casar. A gente se prepara para comprar um carro. A gente se prepara para tanta coisa nessa terra. Será que a gente está se preparando para entrar no céu? É isso que Jesus está ensinando para a igreja do Senhor. Que alguns vão ficar para o lado de fora. Mas a igreja preparada do Senhor, as prudentes, irão entrar no reino dos céus. Então eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Qual a equipe que você está fazendo parte? Porque observamos dentro desse texto, dentro dessa parábola, que tem ali uma porcentagem de 50% para cada lado. Colocando como se fosse nos dias de hoje, a igreja dividida. E eu quero perguntar para você que nessa noite, de qual lado que você quer estar? De qual lado que você quer estar quando Jesus voltar? De qual lado que você quer estar quando Jesus buscar a igreja? Quando chegar naquele grande dia, que o noivo chegar, qual lado que você vai estar? Irmãos, elas foram buscar azeite e voltaram, mas quando chegaram lá, era tarde demais. Aleluia. Era tarde demais. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Tem gente que está se preparando para chegar lá naquele finalzinho e pedir perdão a Deus. Tem gente que usa a palavra, distorce. Quando chegar naquele grande dia que eu estiver quase morrendo, eu peço perdão a Deus e vamos embora para o céu. Cuidado. Dedinho profeta para o seu irmão assim, fala assim, cuidado. Fala com ele assim, o que você está fazendo com o seu azeite? Jesus não quer um azeite contaminado. Jesus não quer um pouquinho de azeite. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, Jesus não quer um pouquinho de azeite. Jesus não quer um pouquinho de azeite. Quando chegar naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, eu preguei, eu curei enfermos, eu fui para todo lado pregando a tua palavra. Muita gente aceitou Jesus, aceitou o Senhor. E Jesus vai dizer, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque só tem um pouquinho de azeite. Aleluia, eita glória! Irmãos, tem muita gente que só tem aparência. E Jesus não quer aparência. Tem muita gente, irmãos, que quer se aparecer em tudo, mas o seu azeite está contaminado. Então é necessário que nós venhamos fazer uma avaliação na nossa vida. É necessário que nós venhamos avaliar a nossa história. É necessário que nós venhamos fazer uma avaliação de verdade como que está dentro do nosso coração. Porque, irmãos, por fora a gente olha assim, a gente pode enganar muita gente e ser enganado. Por fora.
mas talvez por dentro está precisando de libertação, está precisando de transformação. Eu venho como profeta de Deus hoje aqui para te dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer o que está por fora, Deus quer o que está por dentro. Como que está o teu coração, jovem, nesta noite? Como que está o teu coração, igreja, nesta noite, aleluia? Revestido o poder de Deus, revestido o azeite do Senhor, revestido o Espírito Santo do Senhor, e cheio do azeite do Senhor. As 10 loucas, elas tinham aparência. Elas eram pecadoras? Sim ou não? Elas eram pecadoras? Onde que a Bíblia fala? As 10 loucas eram virgens, pura aparentemente. Elas eram preparadas para o casamento e foi escolhida a dedo. Elas eram santas. Quem aqui já viu um santão que levanta a mão? Tem gente que é santo demais, não é verdade? Mas quando chegar naquele grande dia, talvez pode se perder. Fala assim comigo assim, misericórdia. As 10 loucas tinham a aparência. Mas sabe o que faltava nelas? O azeite do noivo. Elas não ficaram para o lado de fora porque elas pecou. Elas não ficaram para o lado de fora ali dentro da história porque elas eram adultas. Elas não ficaram para o lado de fora daquela festa ali porque elas cometeram um erro, um pecado muito grande. Elas ficaram para o lado de fora porque não tinha o Espírito Santo de Deus. Elas ficaram para o lado de fora porque não tinha azeite. Elas ficaram para o lado de fora porque não tinha azeite. Então agora vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, como é que está a sua lamparina? Será que é o suficiente para quando Jesus voltar? Eu tenho certeza que se Jesus voltar agora, se voltar agora, toda a igreja aqui vai ser arrebatada. Quem acredita nisso aqui, levanta a mão. Sentir firmeza não. Se Jesus voltar daqui a 1 minuto, toda a igreja aqui vai para o céu, levanta a mão. É sério demais ou não é? Irmãos, se Jesus voltar hoje, talvez seria mais fácil. Mas o problema é se Jesus voltar daqui 1 semana, daqui 1 mês, ou daqui 1 ano, ou daqui uns 5 anos. Como é que vai estar a sua lamparina? Aleluia. Aonde eu quero chegar aqui nessa noite? Começa a preparar o seu azeite. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas é necessário que todos os dias nós viemos encher a nossa lamparina. Não pode faltar azeite do Senhor sobre a nossa vida. Não pode faltar a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Agora eu quero falar algo especial aqui nessa noite. Repete agora para o irmão que está ao seu lado, só para ele não dormir, e fala com ele assim, como é que eu faço para encher essa lamparina? Uma observação, para de debochar dos profetas de Deus. Outra observação, para de brincar com o Espírito Santo de Deus. Tem gente que qualquer coisinha começa a falar línguas estranhas para tudo quanto é lado, jogando para tudo quanto é lado. Irmãos, isso daí é hipocrisia. Isso aí é brincar e escandalizar o Evangelho.
Qualquer coisinha está balalá, e balalá, e pular, e balalá. Satanás também fala em línguas. Como é que eu faço para poder encher a minha lamparina? Para de ficar soltando na presença do Senhor. Tem gente que fica criticando demais. Tem gente que joga pedra demais. Tem gente que não quer encher a sua lamparina, ainda está atrapalhando os outros encher a sua. Como é que eu faço para encher a minha lamparina de azeite? Eu tenho que perdoar. Tem irmãos que falam que é cristão, que é crente. Está com a sua lamparina já quase apagando. E não sabe. Só fica olhando para a lamparina do irmão e está esquecendo da sua. Muitas das vezes, irmãos, você dá paz do Senhor para o irmão pede, finge que não veio da cara. Sabe por quê? Porque tem um coração que está precisando ser quebrantado pelo Senhor. Ah, o irmão fez mal para mim. Eu não perdoo, não. Ou senão, muitas das vezes, tem aquele ditado popular assim: não, eu perdoo, sim, mas não quero conviver. Será que perdoou mesmo? Não é obrigado a conviver, não. Mas será que perdoou mesmo? Tem gente que está com mágoa na alma. Tem gente que está com mágoa dentro de si. É necessário que você libere esse perdão. É necessário, aleluia, que você, aleluia, venha pedir perdão. É necessário que você venha se lavar, aleluia, porque Jesus vai buscar uma igreja e Ele não quer a noiva, aleluia, toda suja, toda podre. Cadê um jovem aqui ainda que não casou? Aqui levanta a mão. Só o jovem que não casou. Levanta a mão aqui o jovem que não casou. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. E é muita gente para casar, né? É muita gente para casar. Agora eu quero perguntar aqui nessa noite, você aí que não casou, jovem, você que ainda não casou, você vai querer casar com qualquer uma? O varão ali está ligado. Vem aqui na frente, então, só você está ligado. Vem cá. Como é que você chama? Está com a lamparina. Está com a lamparina acesa. Aleluia. Você quer casar, não? Vou. Vai casar? Claro. Então fala aí. Vou casar. Vai casar. Você casaria com qualquer uma? Não. Ele não casa com qualquer um. Não é verdade? Assim vai ser Jesus na nossa vida. Ele não vai querer levar para a glória qualquer um. Tem que ser uma noiva limpa, lavada e revida pelo sangue do Cordeiro. Você vai casar, irmãos. Você vai ser feliz. Seja bom de matemática, viu? Observa bem. Vê se ela respeita pai. Vê se ela observa, vê se ela respeita a mãe. Vê se gosta de trabalhar. Se não gostar de trabalhar, ela vigia. Porque depois você vai passar perto, viu? Vai ter que trabalhar de noite. E vai ser briga todo dia para pagar a luz. Vigia, viu, varão? Seja bom de matemática. Seja bom mesmo, observa, viu? Pode sentar lá, desculpa. Tá lá. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Jesus vai buscar a igreja do Senhor. Que nós devemos estar preparados com os nossos azeite o suficiente. As dentes se prepararam. Tinha azeite o suficiente para a festa. Irmãos, observação aqui para a gente poder terminar. Ó. Observação. Essa noiva que nunca apareceu. Obrigado, viu, mano? Aí. Olha como é que é prudente. Aleluia.
Quem já viu essa palavra que levanta a mão? Repete comigo assim: por que a noiva nunca apareceu? Por que a noiva nunca apareceu? A noiva que não aparece, irmãos, é nada mais e nada menos para o dia de hoje. A igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. As virgens são os cristãos. É o povo. É a matéria física que Jesus quer resgatar naquele grande dia. Agora, com o dedinho de profeta do irmão do seu lado para ele não dormir, fala com ele assim: Jesus está voltando. Fala assim: por enquanto a porta está aberta. Tem como um cristão ficar sem azeite? Uns dias para trás eu escutei assim, ó. Presta bem atenção. Escutei uns dias para trás assim, ó. Cadê os jovens aqui que conhecem carro? Eu queria um jovem aqui que conhece carro. Levanta a mão. Não vou te chamar aqui na frente, não. Um jovem que conhece carro. O filho do pastor conhece carro. Fala um carro caro. Mais caro que você. Uma Porsche? Pode ser. O Porsche que eu conheço é esses da rua aí. Ó, Porsche. Eu conheço o Porsche da rua. Mas vamos lá. Ele anda sem tiver alguma coisa para tocar ele, ou alguma coisa elétrica, porque hoje tem esse negócio de carregar elétrico. Eu ia dizer combustível, mas hoje tem o carro elétrico, que anda sem combustível, que nada mais, nada menos, resumido, é um combustível do carro. Não é isso, Beth? Tem como esse carro bonito andar se não tiver combustível? Assim somos cada um de nós. Não tem como sair do lugar se não tiver azeite. Tem só um pouquinho de azeite aí, aleluia. Tem só um pouquinho de azeite aí, não é necessário. Eu quero te convidar aqui nesta noite, aleluia, para estar aqui na frente, aleluia, para nós invocar o poder de Deus sobre este lugar, porque eu quero que você saia daqui transbordando azeite, aleluia, na sua lamparina. Eu quero chamar a igreja aqui nessa noite, aqui na frente, aleluia. Vem aqui na frente, sai do seu lugar, aleluia. Eu quero te convidar para poder estar aqui nessa noite, porque eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero orar para a sua vida. Sai do seu lugar, fica aqui na frente, aqui em nome de Jesus. Todo mundo está aí, eu quero pedir aqui o pastor, Jorge, juntamente com os líderes, para estar aqui, aleluia, preparando o óleo para nós estarmos orando em nome de Jesus.